Ateliê Roberta Campos, videoaula Guardanapo de Natal. Vamos fazer o molde. Primeiro você vai pegar uma folha, né? Uma cartolina que você desejar. No caso eu estou utilizando uma entretela para ter uma melhor... ela se molda melhor na hora de eu explicar. Então, é 51 por 51, é um quadrado. Você vai fazer uma primeira dobra e uma segunda dobra. Alinha na tábua, se você tiver, ou deixa bem ajeitadinho. Nessa pontinha aqui, você vai pôr a ponta da fita métrica. Aqui você vai marcar 25. E assim você vem, seguindo. Marca mais 25. E vai fazendo uma linha tracejada. Vai construindo aqui o seu desenho. Vai ficar dessa forma. A linha tracejada. Nessa linha, você vai recortar. Você criou uma circunferência aqui. Mas você só vai utilizar para este guardanapo uma meia-lua. Você pode recortar ou guardar, né? Para alguma peça que você queira, né? Utilizar, pode ser utilizada para fazer um suplá de Natal, né? Essa medida aqui, dependendo do tamanho do suplá, dá bem certinho. Então, no caso aqui, nós vamos utilizar esta meia-lua, tá? Vai ser o nosso molde para começar a fazer a árvore de Natal. Vou trabalhar para uma melhor visualização com estes dois tecidos. Sempre são dois tecidos diferentes para dar o efeito da arvorezinha, né? Com 30 centímetros, que é o mínimo que vende nas lojas, na maioria das lojas, você consegue fazer 3 guardanapos. Agora nós vamos recortar, utilizando o molde. Então, eu assentei o molde com alfinete sobre o tecido e vou recortar justinho, não vou deixar folga para costura. É o meu primeiro corte. Recortei justinho no molde e vou cortar. Vamos chamar esse tecido de principal e esse, o vermelho, de forro. E vou cortar o forro pelo tecido principal. Eu não corto pelo molde 2 vezes. Eu recorto primeiro o tecido principal. E o que eu considero forro, eu vou recortar a partir do tecido, primeiro tecido que eu recortei. E vamos recortar. Dessa forma, fica bem certinho o molde. Corta um pelo outro. Alfinetar a peça toda a volta e costurar. Importante detalhe, direito com direito. Quando você for recortar, você já coloca desta forma, para não haver erros. Direito com direito. E vai alfinetar dessa forma toda a volta e nós vamos para a máquina. Poderia, para um melhor trabalho, também podemos alinhavar. Aliás, devemos. Mas, né, o alinhavo não é um amigo, deveria ser o amigo fiel de todas as costureiras, mas ultimamente não tem sido. Ninguém mais quer alinhavar, eu recomendo. Fica bem melhor acabado, perfeito o trabalho alinhavado. Eu vou alinhavar esse para que vocês possam ver. Iniciei o meu alinhavo, né, e vou prosseguir toda a volta. Vou fazer um alinhavo toda a volta. Tá? Então, ele fica dessa forma aqui, todo alinhavadinho, bem certinho, para que a gente possa costurar em segurança. O alfinete também pode ser utilizado, mas sempre vai acontecer o risco de escorregar, alguma coisa assim. Esse tecido que eu tô usando é matricoline 100%, de muito boa qualidade, ele é muito firme, ele é um tecido muito bom de se trabalhar e não necessita muito alinhavo, dependendo da peça que você está fazendo. Mas tem pessoas que utilizam, né, Oxfordine, aí seria recomendável, porque o Oxfordine por si só já repuxa um pouco na costura, né, e ele se torna difícil para
para costurar sem o alinhavo. Vamos iniciar a nossa costura. Eu começo aqui embaixo e tem duas opções. Alguns preferem deixar aberto um espaço para depois fazer o desvire. Eu fecho tudo e prefiro abrir depois com desmanchador de costura um pedaço, porque já fica marcadinho a linha da costura. Então, eu prefiro, acho mais fácil, mas aí vai da preferência de... Agora, nós vamos tirar os alinhavos, tá? Com desmanchador de costura, a gente tira os alinhavos. E como eu passei a costura na volta toda, eu vou abrir um pedacinho de uns 5 centímetros, assim, pode ser 4, para a gente poder desvirar essa peça. Eu vou abrir aqui. Eu abri um espaço aqui para que a gente possa desvirar a peça. Importante lembrar também que ela é uma peça que tem curvas, né? E para melhor assentar a costura, a gente faz uns piques aqui, ó. Antes da costura, cuidado, pequenos, toda a volta, para a costura ficar melhor assentada. Então, você vai dar uns piques toda a volta, né? Devagarinho, de tanto em tanto, para que a costura assente melhor quando você desvirar a peça. Para você desvirar a peça, você pega e faz assim, ó, fica mais fácil. Você vai puxando como se fosse vestir uma meia, né? E vai desvirando aqui, tá? Então, nós vamos desvirar toda a peça. E vamos passar o boleador dentro dela. Então, você vai abrir a peça da seguinte forma, abriu, né? Pega o boleador, pode ser um hashi também. Eu não utilizo tesoura, material pontiagudo para desvirar a peça eu evito, porque às vezes você perde uma peça no final, em virtude de estar utilizando material pontiagudo, pode abrir a tua costura, enfim, danificar o trabalho que você fez até agora, né? Então, eu faço dessa forma, aqui eu costuro e prefiro abrir, por quê? Porque ela já fica delimitada aqui, essa viradinha, ó. Mas se você quiser costurar e deixar um espaço aberto e para depois desvirar, também pode. Feitos os devidos acabamentos, ela tá prontinha, né? Utilizar o ferro, né? Para que ficar tudo bem certinho. Ela tá preparada para a gente passar a última costura, que tanto pode ser um ponto reto como um ponto decorativo em toda a volta. No caso, eu optei por fazer um ponto decorativo. Eu vou usar a linha de seda, tanto na bobina como na linha superior da máquina. Nesse caso, eu vou utilizar o ponto 61 da máquina FAF Ambition 1.0. Você pode utilizar qualquer ponto da sua máquina. Se você tem pontos decorativos, dependendo da máquina, eu prefiro usar sempre os mais simples, não tão complexos, para que se houver algum problema, a gente não perca o trabalho. Então, eu vou usar o 61 dessa máquina, que é a FAF. Poderia usar da Brother, da Singer, enfim, qualquer ponto. E se sua máquina não tem esse recurso, você pode utilizar um zigue-zague, coloca um fio bonito, né, um fio de seda, ele vai dar um efeito bem bonito também. Você pode minimizar o tamanho do zigue-zague, ou deixar maior, mais longo, mais curto, você pode trabalhar, fazer um teste à parte, né? E escolher um ponto, fazer um ponto que se adeque melhor para esse trabalho. Se você não tem tanto recurso da máquina de bordado. Da máquina de bordado não, me desculpe, da máquina de costura. Para finalizar o nosso trabalho, eu escolhi, né, eu optei um ponto decorativo e estou utilizando fio dourado de seda na linha superior e fio dourado na bobina na linha inferior. Então, eu vou passar a costura toda a volta. Bom, para que o nosso guardanapo fique desta forma, desta maneira, né?
como uma arvorezinha de Natal, o que nós vamos fazer? Ele vai estar assim, tá? Então, você dá uma passadinha nele antes de fazer o trabalho, para que ele fique bem bonitinho. Você vai fazer uma marcação de 15 centímetros. A partir daqui, dessa ponta. Eu vou pegar essa régua, ela tem 15 centímetros. Eu vou passar aqui, tem 15 centímetros. Essa marcação que eu estou fazendo à caneta é apenas ilustrativa para o vídeo. Não vai ter no seu guardanapo, não precisa fazer marcação nenhuma, você só põe um alfinetinho para você ter um guia. O que você vai fazer? Pegar essa pontinha, dobrar e deixar dessa forma. Essa caneta é da Pilot, vou colocar aqui para vocês poderem ver. Ela apaga com o calor do ferro. Então, passei, dobrei na marcação, né? O que eu vou fazer? Dobrei. Aí eu vou pegar aqui, ó. Essa pontinha fica mais fácil para vocês visualizarem. Fica de frente, você permaneça de frente para o guardanapo. Aí, você vai jogando isso aqui, ó. Aí você traz aqui e está feito o seu guardanapo. É uma peça relativamente fácil, o nível dela, né? Ela só requer um acabamento diferenciado para que fique bonita. Então, está feito.